22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Obrigado, Senhor. Podemos te adorar e continuamos te adorando pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós temos caminhado em torno de 1 Pedro, né? Então, 1 Pedro, ele é um livro da hora mais escura da história da igreja. Aquele momento em que a igreja, ela nasce, né? E ali a partir do Pentecostes, ela recebe tudo que Deus tinha para aquela igreja, né? Ela recebe ensinamento, através do ensinamento Deus dá a comunhão, a partir do pão e as orações, e a igreja começa numa normalidade, atingindo todo aquele processo que Deus havia dado para ela, que é pregar o evangelho, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. E a igreja vai para os confins da terra. Só que depois de 30 anos, a partir de Atos 2, algumas pessoas começaram a olhar com a igreja com indiferença, ver a igreja de outro prisma, tentando entender que grupo era aquele que se reunia em casa, de casa em casa, e de vez em quando tentava ir no pórtico do Templo de Salomão. E era um movimento muito grande. Você não tinha como colocá-los dentro de um ambiente, ou como, infelizmente, fizeram atualmente o censo do IBGE, um instituto, né, de pesquisa, tentando... Não tinha como calcular o tamanho do número de irmãos, eram milhares de irmãos espalhados por todos os lugares. E nesse período aqui, isso começou a incomodar as pessoas, principalmente a religião, né? O grande incômodo quanto à igreja é a religião, né? A religião fica super incomodada. E a religião sempre procura uma resposta do Estado. E nesse período foram para César Nero e perguntaram: Nero, tem um movimento aí de casa nas catacumbas, espalhados por todos os lugares. Nero falou: vamos persegui-los. Só que era assim, era igual você bater um bolo, a massa de bolo, né? Quanto mais batia, avolumava. E batia e matava, avolumava, e batia e matava, avolumava. Então agora nós vamos decretar uma perseguição atroz. Não tem para onde correr, todos vão ser mortos. Aí incendiaram Roma e falaram: ó, quem fez isso foram os cristãos. E agora? Agora a perseguição está extrema e aberta, e como se reunir? Aonde a gente vai congregar? Para a gente é muito fácil, que nós reunimos de casa em casa, não temos nenhum problema. Mas muitos irmãos, se surgisse um pouquinho só de perseguição política contra a igreja, ligada às falsas religiões, 99 dos cristãos não saberiam aonde reunir, com quem congregar, como ler a Bíblia, como orar. Então aqui Pedro, ele parte do prisma de que ele tem que ajudar essa igreja. E é interessante quando você pega aqui o capítulo 1, Pedro vai dizer, né, que eles estavam na dispersão. Olha só as regiões. Ponto, a perseguição era gigantesca. Ponto era uma região, a região da Galácia era outra, Capadócia, Ásia e Bitínia. Imagina o tamanho, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Tamanha imensidão, e Pedro é o apóstolo enviado por Deus para cuidar dessa igreja. Pergunta: o que você faria, Agatha? Qual é a sua resposta, Breno, para o momento em que a igreja está passando por morte?
né, como a Fátima compartilhou. Não era morrer, não, irmãos. Ah, vou te matar. Pegava a pessoa viva, mergulhava dentro de um latão com água e óleo, depois pegava essa pessoa viva e fincava ela numa estaca em praça pública e foi fincando em cada lugar onde os lugares eram no ponto, na região do Pó, na região da Galácia, na região da Capadócia, na região da Ásia e na região da Bitínia, e fogo em todo mundo. Como encorajar essa igreja? Como motivar esses cristãos a permanecerem seguindo Jesus Cristo? E Pedro, lindamente, Pedro mostra por que eles deveriam continuar. Porque a identidade deles não era uma identidade comum. Não era por nascimento, de família, ou classe social, não. Era por causa disso aqui, ó. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro ponto que Pedro frisa para a igreja perseguida é nutrir uma visão clara da identidade pessoal que ela tinha. Quem eles eram? Eles eram um novo povo, era uma nova raça, era um povo que ninguém ia entender porque eles haviam nascido de novo. Não era um grupo que resolveu largar o judaísmo e reunir numa casa. Eles foram habitados pela pessoa do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Há 30 anos antes, o Espírito Santo entrou neles, vivificou o espírito humano deles, iluminou a consciência, deu a comunhão, ativou a intuição, permeou a alma, a mente, a vontade, a emoção. Então, se os soldados de Nero chegassem, eles falaram: somos entregues, porque nós somos de outra pátria, nós pertencemos a outro lugar, nós não somos daqui. Então Pedro, ele encoraja, versículo 6, nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, olha o encorajamento de Pedro para a igreja perseguida, vocês têm que aprender a passar por muitas perseguições ou provações. As provações fazem parte da vida cristã. Não tem como ser cristão sem você entender o lugar da provação, o lugar da perseguição, o lugar da perda, o lugar da cruz, o caminho da cruz. O caminho que o Senhor nos deu é justamente esse. É o caminho da salvação da alma. Olha o versículo que nós lemos. É nesse ínterim da perseguição, ao versículo 22, da morte, das atrocidades de Nero, que a alma era purificada, tendo purificado a vossa alma. Sabe por que sua alma ainda é intacta? Por isso que a gente gosta de coisas boas, coisas atraentes. A religião gosta de destaque, gosta de aparecer. Os crentes hoje são ligados ao mundo. A igreja casou com o Estado. Então você vê que a purificação da alma é necessária, irmão. Se Deus não purificar a nossa alma a partir da regeneração, como que Deus purifica a alma dos servos dele? Sofrimento. Porque o que é a sua alma? A sua alma é a sua personalidade, que tem mente, vontade e emoção. E Pedro convida a igreja perseguida para entender que eles precisavam da purificação da alma para obediência à verdade. Por que a alma tem que ser purificada? Por isso que quando ele tira os discípulos em Mateus 16 de Jerusalém e leva eles para Cesareia de Filipe e pergunta: quem dizem lá que eu sou lá em Jerusalém? Diz que tu és Jeremias, Elias ou algum dos profetas, e vocês? Eu sou quem para vocês? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Então agora eu vou te mostrar uma coisa que ninguém conhece, ninguém nunca viu, ninguém sabe. O que era? A igreja, irmãos. Sobre essa revelação, vou dar outra revelação. Eu edificarei
a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha, irmãos, Cristo, a igreja e o reino. Mas não tem como purificar a alma conhecendo Jesus só, não. Fazendo parte da comunhão da igreja e vivendo o evangelho do reino é impossível, porque depois da pessoa revelada de Cristo a Pedro, depois da igreja, ainda uma particularidade dessa igreja que ainda iria se manifestar depois da morte e ressurreição e ascensão e o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. E o reino, Pedro vacilou. Pedro falou, que isso, Senhor? Porque o Senhor falou, Pedro, eu tenho que ir para Jerusalém. Eu tenho que morrer. Pedro falou, que isso, Senhor? Não vai acontecer tal coisa contigo. O Senhor olhou para Pedro e falou assim, arreda, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Olha, irmão, a alma de Pedro não era purificada. Pedro conhecia Jesus, reunia na igreja, falava do reino, mas Pedro ainda tinha suas próprias opiniões. Não é isso que a gente encontra? O que tem na igreja? Falta de purificação para crente. Evangelho, irmão, não é para cachaceiro, amém, irmão? Não é para beberrão, para macumbeiro. Não, irmão. Vou te dizer, sabe para quem é o evangelho nesse século que a gente vive? É para crente, irmão. Aqui Pedro está escrevendo não é para salvar ímpio, não, amém? É para a igreja. Tendo purificado a vossa alma. A alma de Pedro intacta, Jesus falou, sua mente é uma mente carnal. É uma mente humanista, que só pensa nas suas coisas, na sua maneira. E no versículo 24 de Mateus 16, o Senhor deu caminho para purificar a nossa alma. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. É aqui que está, irmãos, a purificação da alma. Às vezes aquilo que você ama, você tem que abrir mão, irmão. Aquilo que você prefere, aquilo que você deseja, essa opinião forte do seu coração. Já viu que a nossa opinião é forte, a gente não abre mão. Quanto mais velho, irmãos, a gente vai ficando, mais opinião a gente tem. Mais resistente a gente fica, né? Já viu? As pessoas falam, eu já sei, eu já ouvi, eu conheço. Não, não fala isso não, eu já sei disso aí. E Pedro diz, para que purificar a alma? Para a gente obedecer a verdade. Não é para conhecer a verdade. Esses irmãos já conheciam a verdade. Por que obedecer a verdade? Porque conhecer a verdade não significa que você vai obedecer a verdade. Agora, obedecer a verdade, Pedro diz que tem uma vista. Para que verdade? Pedro diz aqui, é porque o nosso interesse é o amor entre os irmãos. É o ágape, irmãos. E você percebeu quando nós chegamos? Nossa intenção não é fazer uma igrejinha, mesmo, um movimentinho do Fábio Falcão em Cabo Frio, em Maricá, em Angra dos Reis. Não, não, não. O nosso desejo é o amor fraternal não fingido, irmão. Igreja é irmãos que não são mascarados. A palavra aqui, fingimento, é usar máscara no grego. Que tem de irmão mascarado, irmão? Fica com aquela máscara, a doçura. Ah, que doçura. Parece um babalu, docinho. É o irmão babalu, todo mundo fica perto dele. Ah, é o irmão docinho. Não, irmão. Amor é não fingido. Como que o amor não é fingido? Você imagina quando Jesus falou para Pedro assim, você é Satanás. Os 11 falou, ih, o diabo tá aqui. Imagina, irmão. O Senhor expôs Pedro. Você é o melhor, o mais capaz, mas você ainda tem uma mente complexa que proíbe, o que exime o nosso vínculo de amor fraternal, irmãos. É que a gente fica fingindo comunhão. Ah, eu te amo. Por trás é igual a faca de Itaboraí que marcou. Esconderam a minha faca. Tô doido para encontrar aquela faca grandona. Porque o amor não fingido
É um amor que você não carrega faca, irmão. Você não carrega tesoura. Você não apunhala pelas costas. Você não fala mal. Você não é falso, irmão. Aqui Pedro está dizendo, olha, se vocês terem a alma purificada, a salvação da alma, Pedro diz assim, ó, você vai amar de coração. Amar não é de boca, Andinho, eu te amo. É muito fácil falar que ama o Andinho. E se o coração ama? Coração, irmãos, é o centro da atividade cristã. O que que a igreja perdeu? Uma visão bíblica do coração. Então, todo relacionamento que a igreja tem não passa pelo coração. Por isso que tem dia para encontro. Quarta-feira é da reunião de oração. Sexta-feira é discipulado. Quando se ama, você imaginou? Você deixar a Jaqueline uma semana fora da sua casa? Não, nós vamos nos encontrar quarta-feira. Acabou o casamento, irmão. Amar de coração é viver, andar, caminhar, estar perto um do outro, amém, irmão? Vamos amar sem fingimento, vamos amar com o coração, por isso que Jesus falou assim, lindamente, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É o coração que está em jogo, irmãos. Quer purificar a alma? Olha para o seu coração, não fica olhando para os outros, não. O grande problema é que a igreja se esqueceu que o coração precisa arder. Olha como Jesus diz aqui através de Pedro, uns com ardor no grego. Seu coração tem ardido, irmão? Como que o coração arde? Você já se perguntou? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, em Lucas 24, ele apareceu como um andarilho, começou a andar com 2 discípulos no caminho de Emaús. E à medida que ele ia, eles olharam para aquele homem peregrinando e falaram assim, sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus falou, eu não sei não, era ele. Morreu, você não sabe? Não morreu um judeu lá para crucificar aquele homem. Aí Jesus falou, eu sei de que vocês estão falando. E Jesus começa, né, ali a argumentar com eles. Só que eles também ainda estavam com o coração no escuro, uma escuridão trevosa no coração. Viram a crucificação. Eles eram discípulos, irmãos. Só que não viam Jesus no coração. Até que Jesus convidou eles, né, para partir o pão. E quando Jesus botou os elementos, o pão e o vinho, Jesus partiu o pão na mesa, eles... É ele! Na mesa, no partir do pão, ele falou, é ele, é o nosso Senhor. E o Senhor sumiu. E o texto diz em Lucas 24 que ele fala, não nos ardia o coração pelo caminho quando ele nos falava a palavra. Olha, amar de coração é amar a palavra, através da palavra. O seu relacionamento é não fingido. É um relacionamento amoroso, com respeito, cordialidade, comunhão, sem afronta, sem ataque, irmãos. Nós somos irmãos, amém, irmão? E hoje o mundo precisa de homens e mulheres com coração ardente, irmãos. Qual é a marca de John Wesley no grande despertar inglês? É que John Wesley era chamado do homem do coração aquecido. John Wesley abandonou a catedral, John Wesley abandonou a estrutura e falou, a minha paróquia é o mundo. Cada canto era um lugar que o coração ardia pelas pessoas, irmãos. Esse é o coração de Pedro, olha, salve a alma, obedeça a verdade, ame com fraternidade, não finja o amor, ame de coração, deixe o coração arder, porque quem é que vai ter isso tudo do versículo 22? Não, 23. Porque vocês nasceram de novo. Por que não encontra em qualquer lugar isso aqui, do versículo 22? Porque tem que nascer de novo. Tem gente reunindo, indo à igreja, toma a Santa Ceia, dá dízimo, ele dá oferta, ele participa de retiro, ele participa de conferência, mas ele não nasceu de novo. Ele não é crente.
É difícil ouvir isso que eu estou falando. Mas é verdade, irmãos. Eu vou falar aqui abertamente. 90% da igreja brasileira não é regenerada. Olha o que a igreja faz. Olha o irmão que bota uma mulher dentro de um carro importado e vai para a internet e diz que se prostituiu. Como assim, irmãos? Aqui Pedro diz como a regeneração ocorre, ele diz, não é coisa que se corrompe, irmão, vírgula, mas é mediante a palavra de Deus. Se a palavra de Deus habita o nosso coração, não tem lugar para prostituição, irmão. Não tem lugar para adultério, não tem lugar para traição, não tem lugar para sedução, não tem lugar para criticar os irmãos. O que resta é um ambiente em que a palavra de Deus que entrou em você. Como que isso ocorreu? Não é pelo seu esforço, pelos seus méritos, o que você poderia fazer ou não fazer para aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. É impossível aceitar Jesus. Jesus não é um produto do mercado, do supermercado, aliança. Não é, amém, irmão? Que você chega lá, vou pegar um saquinho de arroz. Ele não é um produto na prateleira do cristianismo. Quem é Jesus? Jesus é para ser recebido no coração. João 1,12, ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus, como a palavra pregada. Seu coração abre, como o irmão da Cidade de Deus diz, você recebe Jesus gostoso no coração. Jesus entra ali e vai tomando o seu ser no seu coração. É pela palavra, é como Pedro diz, a regeneração é mediante a palavra de Deus. Tem duas palavras lindas aqui, que a palavra ela é viva e é para sempre, permanente. Nunca sai da gente. Por isso, Colossenses 3,16, Paulo diz assim, habite em vós a palavra de Cristo em toda sabedoria. Palavra não é para entrar e sair. Nós estamos no Novo Testamento, irmão. A palavra tem que morar em você. Por isso, Colossenses 3,16, a expressão que Paulo usa é que você é o tabernáculo de Deus, é o esquenu. No grego é o templo, aonde Deus mora e habita nessa terra com a sua palavra. Não é em templos feitos por mãos humanas, irmão. É em nós. Deus quer habitar no nosso coração. Ele quer encher a nossa alma para purificar a nossa alma pela palavra. Por isso que um irmão falou assim, cara, você vai num lugar, é a mesma palavra, vai no outro, é a mesma palavra, e vai ser até Jesus voltar, irmão. O irmão falou, já sei que você vai falar, graças a Deus. Porque a palavra é viva e é permanente, ela não muda. Eu mudo. Mas a palavra não muda, irmão. Nós mudamos. A gente é igual o tempo, já viu? A gente chega aqui no verão. Aí a alma começa a ser purificada, a gente vai cair no inverno. Vai cair no inverno e a alma fica espeseando, tentando pular, irmãos. Quando, na verdade, Pedro está dizendo por que a palavra tem que habitar em mim. Porque, vou te dizer agora, você pode morrer, igual João morreu, a gente aqui numa reunião. Olha o 24. Eu pregando aqui, Andinho foi, voltou, meu pai dormiu. Está pensando que você vai viver muito? Olha o versículo 24. Pedro diz assim, a sua vida é como erva. Sabe quem você é? Você é uma ervinha do campo. Entendeu esse versículo 24? Toda a carne, aqui está falando da natureza humana. Todo ser humano é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva. Vamos lá. Você pega uma pessoa no frescor da sua mocidade. Ô, varão. No frescor da sua mocidade, igual a Jaqueline. Conta agora mais 30 anos para Jaqueline. Esse cabelo pretinho vai sumindo, o rostinho lisinho vai desaparecendo, o corpo vai ganhando volume. É assim que nós somos, irmãos. Você acha que eu nasci gordo?
Quem me conheceu em São Gonçalo, como que eu era? Quem me viu reunindo? Não sei se vocês têm lembrança, mas eu me lembro de algumas pessoas aqui. Então, vou dizer uma coisa, aproveite e viva pela palavra de Deus, irmão. Sua vida é como erva que em breve essa erva vai secar e a sua flor vai cair. E a minha também vai secar e vai cair. A sua vida é breve. O que Pedro está dizendo para os irmãos perseguidos? Olha, a sua vida é assim. Viva intensamente para Deus. Viva com a purificação da alma. Obedeça a verdade. Ame com fraternidade. Ame com coração. Você é regenerado. Você tem a palavra. Viva porque você pode morrer daqui a pouco. Você não está entendendo o que esse versículo está falando, não? Que você pode morrer dormindo. Então pega esse orgulho do seu coração e pisa nele. Larga ele. Sua vida pode durar. Você pensa que a Joana pode morrer na frente? Você pode morrer na frente da Joana. Você pode morrer na frente da Joana. Você pode morrer na frente da Joana. Irmãos, a sua vida é como um vento. E a gente fica cheio de orgulho. Eu sou muito bom, sou muito capaz. E Pedro está dizendo, olha, sua natureza humana é como uma ervinha do campo. Já viu quem já foi num campo? Aí você olhou aquela flor bonita, não é isso? Desabrochou, linda, e você fala. Aí daqui a um mês você passa lá, não tem mais nada. Assim é a sua vida. Você era muito bonita, né, na juventude, você era muito bonito na juventude, irmãos. Então, não perca tempo, irmão. O que você tem que fazer? Purificar sua alma pela palavra. Deixa a palavra inundar o seu coração. Deixa a palavra viver intensamente no seu coração, irmão. Não poupe nada da oportunidade que Deus tem te dado, irmão. Como a gente fica poupando, tentando reservar, achando que você pode acordar amanhã, eu vou te dizer, talvez você não acorde amanhã. É isso que Pedro está dizendo aqui, você é como uma ervinha do campo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Você é como uma ervinha do campo. E daqui a pouquinho, toda aquela beleza, tudo aquilo que chamava atenção, né? É interessante que Pedro usa a palavra glória. Quantas pessoas se apoiam nas suas glórias, né? Não, eu possuí, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho família. Não se apoie no que você tem, não, amém, irmão? Isso é só graça que Deus te deu para você sobreviver. O que João levou? Não levou a mulher, não levou os filhos e nem a casa. A única coisa que João levou daqui para lá foi a esperança que quase sempre, em cada reunião, mais de 3 anos, João concordava. Você crê? É isso que dura. O que dura? Olha o versículo 25, a palavra. Ele faz um contraponto. No 23 ele fala, tudo passa, tudo acaba. Não vai sobrar mais nada da sua beleza, da sua glória, da sua existência humana, do seu carro, da sua casa. É isso que Pedro está dizendo. Então vocês estão morrendo aí, fincado aí, morrendo diariamente aí. E dá glória a Deus. Porque a vida de vocês ainda está sendo poupada. E Pedro diz assim, olha que lindo Pedro vai dizer, versículo 25, a palavra, vamos ler, irmãos? A palavra do Senhor, porém, permanece. O que permaneceu na vida do João para a eternidade? A palavra do Senhor. Viveu a palavra aqui, andou com a palavra aqui, se moveu com a palavra aqui. Só aquele corpo lá que eu vi, choramos ali, mas João já estava vendo a palavra. Vislumbrando o eterno, o verbo de Deus, irmãos. E a palavra, Pedro diz que
É interessante que ele chama de a palavra do Senhor. Que lindo, né? A palavra aqui no original grego é o verbo. Que palavra? Quem é a palavra? Aonde estava a palavra? É pré-existente, irmão. João 1 diz, no princípio, essa palavra, a mesma palavra que Pedro fala, João fala. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. A palavra, ela sempre existiu. Ela não foi criada. Ela estava lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito pairava por sobre a face das águas. Onde está a palavra? Está no versículo 3 de Gênesis 1. E disse Deus, olha a palavra, haja luz. Quem é a palavra? A luz. João 8,32, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É a palavra, irmãos. Davi várias vezes usou essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor. Irmãos, não é a palavra do livro, amém? Na letra preta, no papel branco, eu estou falando da palavra pré-encarnada. Não tinha Bíblia escrita. O Espírito não tinha inspirado nem profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei. Mas a palavra, Pedro diz, ela é eterna. Estava lá na eternidade para sempre. Você quer entender a palavra? Quero ler, isso aqui me balançou muito desde os meus 12 anos. Provérbios, abre aí. Livro de Brevô de Salmos, Provérbios. Vamos ter só uma breve explicação da palavra. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 22. Você vai entender o que Pedro está dizendo. Provérbios 8, 22. Para ganhar tempo, a gente vai ler até o 36. Ninguém quer ir embora? Quer ir embora? Não, né? Cabeçário é a eternidade da sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? É Cristo. Salomão vai dizer assim, o Senhor me possuía no início da sua obra. Antes das suas obras mais antigas. Está falando da palavra, irmãos. Desde a eternidade. Está falando de Jesus. Essa pessoa aqui é ele. Desde a eternidade eu fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda o meu pai não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó da terra, quando ele preparava os céus, aleluia, aí estava eu, aleluia, Cristo estava com o Pai, quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima do céu, quando estabelecia as fontes do abismo, quando ele colocou limites no mar, já viu a onda do mar? Você fica ali abismado, por que não vai até lá? Porque Jesus foi quem fixou. Jesus falou, você vai até aqui. Aí todo dia a onda esbarra em Cristo. Bate e volta. Lindo, né? Ele diz assim, o seu limite para que as águas não transpassem os seus limites quando compunham os fundamentos da terra. 30, então, eu estava com o Pai. Quem é Jesus na eternidade? Olha quem é. Eu era o arquiteto, era assim, o Pai delineou, pegou a planta e falou, agora projeta, filho. O arquiteto do Pai é o Filho, irmão. Isso é... Você entendeu a trindade aqui? Que lindo. Dia a dia,
Olha agora, eu era o que você desejava no hebraico. O pai olhava, como que vai ser feito? E o pai, eu te quero, filho. Eu te amo, filho. Por isso, quando lá no Monte da Transfiguração ele falou: esse é meu filho amado, que eu me delicio nele, em quem eu tenho o meu prazer. O prazer de Deus não é você, não, querido. Você não é o ouro puro de Ofir, não. O ouro puro. Você não é. É heresia. Você não é a pedra preciosa de Deus, não. O que Deus deseja é Cristo, irmão. O desejo, a delícia do Pai é Jesus. Você só entrou no plano de salvação porque Jesus te escolheu para o Pai. Eu sou super especial. Não é não. Você é miserável, pecador, arruinado, destinado em breve para o inferno se Jesus não tivesse te elegido, te predestinado, te redimido, te selado. Você estaria queimando no inferno. Mas em Cristo, em quem o Pai se delecia, Salomão diz, folgando perante ele em todo tempo. O pai falava, vem arquiteto, é o arquiteto. Aí o pai olhava e falava, o tempo aqui é tão pouco contigo, vamos viver mais. 31, me alegrava no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, os anjos. Olha, que lindo! Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino, sejam sábios, não rejeite. Feliz o homem que me dá ouvido, velando dia a dia nas minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8. É a explicação da pessoa de Jesus, que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, ele diz, é a palavra. Salomão explica onde a palavra estava, na criação, na eternidade, a delícia de Deus, a delícia do Pai, e agora Salomão nos convida, ouça a palavra, obedeça a palavra, não seja desobediente, não peque contra a palavra, não deixe a palavra de lado, irmãos, porque a palavra se encarnou, amém, irmão? E o verbo, a palavra, a palavra do Senhor, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a palavra foi para a cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia. E no dia de Pentecostes ela foi derramada em nós. Por isso que Atos é assim, crescia a palavra, e a palavra aumentava, e a palavra, por todo lado, não era a igreja, era a palavra. Não era nada em relação à organização de grupos, era a palavra crescia, a palavra aumentava, e a palavra. Lê Atos com a visão da palavra, irmão. Porque Pedro, para terminar, ele diz assim, a parte B de 1 Pedro 25, ora, vírgula, esta é a palavra que te foi pregada. Sabe como que você é salvo? Pela palavra. Eu tenho que ir na igreja. Não. Eu tenho que tomar ceia e ser batizado. Não. Eu tenho que estar no retiro de novembro. Não. Você tem que primeiro estar na palavra que te foi evangelizada. Sem a palavra que te evangelizou, que foi o anúncio das boas novas, evangelização é um anúncio de uma boa notícia. Qual é a boa notícia de Deus para o homem? É que o homem é pecador e Jesus foi enviado para morrer na cruz em seu lugar, para te libertar do inferno eternamente. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Então a palavra é tudo, irmão. Um regenerado, ele só pode ser salvo
se ele habitar com a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, andar com a palavra. E eu vou mais longe, ele tem que ser a palavra. Dizem, se cortasse as veias de Charles Spurgeon, o sangue dele era a palavra. Se cortar agora o seu pulso, o que vai sair? Hã? Se der uma giletada agora, o que vai sair? Tem outras coisas além da palavra. Então a regeneração te prepara para a santificação através da palavra. O que é ser santo? É tendo a alma purificada. Ser santo é ser salvo na alma. E tem de gente que a alma está intacta. Nada entra nele. Reunião após reunião, comunhão após comunhão, retiro após retiro, conferência após conferência. E ele é a mesma pessoa. Ele vive a mesma vida, irmãos. Vamos nos abrir a palavra, amém? Paulo diz assim, eu guardo esse versículo. Romanos 10, 8 em diante, ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. No versículo 17 de Romanos 10, Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, como você se torna santo? Depois de regenerado, que é o segundo processo. É pela palavra, irmão. Tem que fazer o que eu tenho que fazer. Uma vigília? Não. Tem que jejuar? Não. Tem que subir monte? Não. Tem que dar o dízimo? Não. Tem que ofertar na igreja? Não. Vai ler a Bíblia que você vai ser santo e santa. Não consigo vencer isso aqui. Leia a Bíblia, irmãos. Abre a Bíblia. Medita na Bíblia. Se você quer mais profundidade, compre comentário bíblico, livros espirituais, irmão. Mas viva a palavra. Hoje a gente vive uma geração que é do oba-oba, do evangelho, irmão. Não quer nem saber da palavra. Não quer nem se mover em torno da palavra. Vive de movimento evangélico. Agora é a igreja preta. Agora é a igreja do Chapolin. Agora é a igreja... Não, irmão. Nós não queremos movimento, amém? Nós queremos a palavra. É a palavra que serve para a gente. É a palavra que deve guiar a comunhão da igreja, porque a palavra é a única ferramenta para te tornar santo. Para terminar, 4 coisas para você ser santo. Quem se lembra? L-O-R-D. Lorde. Que no inglês é Senhor. Você quer ser só do Senhor? Pratica o Lorde. O que é o L do Lorde? Lê a Bíblia. Quer ser santo? Lê a Bíblia. Pelo menos uma porçãozinha. Não deu para ler de manhã, lê de tarde. Não deu para ler de tarde, lê de noite. Não deu para ler de noite, acordou de madrugada, lê de madrugada. Não tem desculpa para não lermos a palavra do Senhor. Segundo, o O do Lorde. Oração, irmão. Quer ser santo? Ore, irmão. Vemos uma geração que ela é imediatista, é tudo muito rápido. Tá ali a Emily, que é tudo muito rápido. A Emily viaja os 4 cantos do mundo ali, irmão. Você viaja os 4 continentes ali. Você não precisa mais de nada, é uma enciclopédia. A Bíblia é livro, é tudo, tá ali. Mas vamos retornar aos caminhos antigos. Vamos viver uma vida de dependência do Senhor. Como? Orando, irmão. Orando. O que é orar? Orar é abrir seu coração e falar, Senhor, eu estou aqui. Né? Me escuta. Não tem uma oração bonita. Jesus é muito taxativo. Ele diz, olha, orar é assim, entra no seu quarto, tranca a porta do seu quarto e o seu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir. Só que às vezes a gente acha que oração é pública, né? Tem gente, irmãos, que não ora publicamente, mas ele tem um quarto secreto de oração. Ou é no banheiro, ou é dirigindo o carro, ou é cortando o cabelo, ou é fazendo a barba, ou é lendo a Bíblia, ele pega um versículo, transforma o versículo na oração. Terceiro, irmãos, do Lorde é o R. É reunir, irmão. Quer ser santo? Reúna. Ah, só tem 4 pessoas.
Por favor, querido. Aqui é onde surge aquela expressão peixe. É nesse período da perseguição do Império Romano. Ninguém sabia onde reunir, não podia reunir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nós seríamos queimados vivos. Então reunia como? Ninguém sabia onde era a reunião. Aí eles criaram uma expressão grega chamada íctus. E criaram essa expressão de forma de peixe. Por isso que o símbolo do cristianismo é um peixe. Aí ali, só quem entendia o sentido das entrelinhas do ictus, que era o significado do peixe, sabia que ali tinha uma reunião de irmãos. Então, reunir na época de Pedro era, ó... Hoje a gente tem liberdade de expressão. Reúne debaixo da árvore, reúne no shopping. E ainda enganam a gente que o Estado é laico. Mentira! O Estado mais religioso é o nosso. Tudo em torno, né, da igreja. Quem domina o Brasil é a igreja. O IBGE faz censo para a igreja. A política é resolvida pela igreja, instituição religiosa. Tem nada, irmão, de... é laico. Mentira! Então, reunir, irmãos, é uma oportunidade para você ser santo. Reúna, amém? Tem oportunidade, tem 3 pessoas. Reúna. Reúna, irmãos. Você não sabe, tem países da janela 1040, os Emirados Árabes, países comunistas, China. Não pode reunir não, irmão. Tem um irmão chamado, compre o livro dele, O Homem do Céu, o irmão Yun. O irmão Yun reunia. Aí ele veio aqui na conferência no Brasil. Falou, não. Irmão Yun, cadê sua Bíblia? Ele falou, não. O homem era a Bíblia. Ele começou a citar Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. De onde você tirou isso? Ele falou, porque lá nós não podemos ter a Bíblia física. Então é assim, lê um versículo, rasga e come. Se o governo chinês te pegar, ó, e a gente aqui, ó, calibrado, uma pistolona dessa, Bíblia, comentário, tudo, a gente fica, bota em cima da televisão, nem dá mais pra botar em cima, né? Que é fininha, joga embaixo, pá! Aí no dia da reunião, irmão, reúna, amém? Para que reunir? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Mas antes, né, congregai-vos e façamos admoestações uns aos outros. Para que a gente reúne? Viu lá na Fátima? O couro comendo? É isso mesmo, admoestação, meu filho. E parte de um lado e pá, e pá, pá. Aí Deus vai e resolve, é a palavra. Deus, irmão, vida de igreja não é vida... Por isso que reunir num grupo com 500 irmãos é fácil. Ai, Senhor. Intacto. Diga, aleluia, aleluia. Ninguém nem sabe quem você é. Não sabe nem de onde você veio. Agora aqui não. Tá errado. Isso aconteceu comigo, irmão. Eu estava num lugar, achava que era um grande mensageiro. Ele falou, tá errado! Na frente de todo mundo. Pegar na mensagem. Aí falou, tá fora da mensagem que você vai me atacar. Eu saí quietinho, né? A cruz operando. E é brabo, irmão. Né? A cruz é o quê? É coroa de espinho, finca o sangue. Né? Assim você sente o sangue desce aquele sangue. Aquele sangue, aquela fisgada. Da fisgada. E o cravo na mão. A cruz, irmão. Você acha que a cruz é do Henrique Cristo? A coroa de espinho do Henrique Cristo, o espinho é pra fora. Não fere, filho, não fere. Cruz é para te ferir. Então, reunir é para ser admoestado.
Deus fala, e Deus te prova, aí outro te prova, irmão. Eu tô nisso desde eu era chamado do Fábio Sorriso. Tem rido pouco, tem apanhado muito. Porque reunir é isso, irmão. Tá precisando que reunir o quê? Primeira reunião depois de Pentecostes, Pedro falou, mentiroso! Ananias e Safira, vocês estão mentindo! Ladrão! Imagina a igreja. Rapaz, Pedro é brabo, rapaz. Olha aí, ó. Quem sepultou teu marido? Eu ia dar linha. Que igreja doida. Quem sepultou seu marido tá aí. Reúne, irmão. Hoje não. Mas ué, se fosse na época de Pedro, vocês duas estavam mortinhas, queridas. Ia cair do pá. Mas Deus abrandou, irmão. Eu fui numa que a gente brigamos o ministério. E o pau comeu. E o irmão levantou e deu soco. Aí depois, vamos orar. O irmão orou, mata, Senhor. Leva ele. E depois nós vamos pregar na conferência de jovens. Vai, Fábio. Irmão. Doido para pegar. Reunir assim, irmão. Por isso que igreja grande, ó. Ninguém, ó. Por isso que você tem que casar. Quem casou sabe como que é, não é assim em casa? A visita chega, tudo limpo, colorido. A visita sai. O pau tá quebrando. Eu fui numa. Aí bati, ó, irmão, aleluia. Aí, graça e paz. E a gente ouviu, mas estão brigando, não estão orando. Reunir. Terceiro, irmão, discipular. Quarto, discipular os irmãos. Cuidar um do outro, ir na casa do outro, tomar café com o outro, sentar na mesa, ver os problemas, as dificuldades. Então vamos praticar o Lorde. Amém? Ler a Bíblia, orar, reunir e discipular uns aos outros. É o mandamento do Senhor, Mateus 28, 18. Ide pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Onde é o discipulado? É na igreja, na sua casa. Com seus filhos, com seu cônjuge, com amigos próximos, irmão. O grupo que mais cresce é porque eles têm um discipulado radical. Se você não mandar eles embora, eles não vão. Testemunho de Jeová. Não leva ninguém para o salão do reino, não, querido. Fica ali anos. Até você guardar a sentinela e despertar, poderá viver no paraíso para sempre, negar a trindade, negar o inferno, negar o seu arrebatamento da igreja. Quando você estiver prontinho nas heresias, aí eles te levam com a malinha. Aí você já tem que ir com a roupa, aí a mala e senta lá, você é discípulo daquele grupo, que é uma seita. E a gente, irmãos, não discipula ninguém, não cuida de ninguém, não apacenta ninguém. Então, irmãos, se cuidem, amém? Se abracem, se reúnam. Cabo Frio, aproveita, irmãos, que você pode morrer, amém? João estava aqui, numa reunião como essa. Daqui a pouco nós estávamos sepultando. João aproveitou o pouco que ele tinha. Louvamos nessa noite. Agradecidos pela tua palavra. Cremos como Isaías diz que a sua palavra não volta vazia, mas ela antes vai para aquilo que lhe apraz, que está no seu coração. Envia a sua palavra nessa noite aos nossos corações. Fala, Senhor, e mostra mais aquilo que tu está fazendo na igreja, Senhor, com os regenerados, com aqueles que estão sendo purificados. Ó, Senhor, purifica a nossa alma nessa noite. Tira essas arestas, essas coisas que nos impedem de crescer, sermos maduros, Senhor. Depois de tantos anos ainda permanecemos infantis, brigando como crianças, discutindo. Ó, Deus, tem misericórdia de nós. Mas ainda nos agarramos na esperança, Senhor. O Senhor pode nos transformar, como o Senhor fez com Pedro, que naufragou andando sobre as águas, que negou o Senhor, mas o Senhor o encontrou do outro lado do mar.
Ali na Galiléia, o Senhor declarou palavras de amor para Pedro. E vemos aquele Pedro cheio de autoridade no Pentecoste. Senhor, também como fizeste com Pedro, Senhor, transforma e purifica a nossa alma. Não deixa a nossa alma intacta, essa alma que ninguém consegue chegar e se aproximar dela. Mas nessa noite, Senhor, queremos tomar o caminho da cruz, Senhor. Tira aquilo que amamos, que mais desejamos, que tentamos preservar, Senhor. Que nessa noite nos abramos a Ti, Senhor, para que a Sua palavra forje o nosso caráter e transforme a nossa vida. Nos abençoe também ali na casa do Isaac amanhã. Nos faz alegrar com os seus avós, com a Tua palavra e os irmãos que estiverem conosco. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.